Hoje a gente vê, talvez, nessa nova geração, tem até página no Face que eu já vi, brincadeira, parte assim, VASP. Aí você vai ver, sabe por que VASP? Vagabundos Anônimos Sustentado pelos Pais. Olha o nome do grupo do Facebook. Pois E tem é, milhões de seguidores e os caras, sou mesmo, não sei o quê. Assim, hoje a gente vê que alguns jovens, não estou generalizando, mas eles querem trabalhar menos, eles não querem nem trabalhar. nem trabalhar. Eles querem dormir, jogar videogame e não vão contribuir com nada. Então, uma vez que a gente veio de uma geração, talvez um pouco, que o pai falou, ó, se liga, você vai Tem que trabalhar, hein? trabalhar. Vambora, se 14, vira. 15 anos já estava Se trabalhando. hoje, se colocar o filho pra trabalhar 16, sei lá, capaz do conselho tudo ia bater na tua porta. Tô dando Sim. um exemplo. Então, assim, é certeza que essa contribuição cada vez tende a ser menor. Menor. E a cultura que nós estamos colocando na cabeça dos nossos jovens, né? Que Aham, isso não é importante. Para que você vai se aposentar com um salário mínimo se não sim. compra nenhum iPhone? Né? E uma culpa também é da nossa geração, a geração uma, duas para trás, Ah, que a gente acostumou mal também, se você for parar para pensar. Eu vou dar um exemplo que está acontecendo comigo. Eu estou com dificuldade de contratar estagiário, porque os jovens, eles não querem determinado horário, se não tiver isso. uma parte de home office, não quer fazer. Esse salário, ninguém ganha, começa ganhando milhões. Na cabeça deles, peraí, isso aí não paga o tênis que eu É uso. desse jeito. Quer dizer, as coisas são muito fáceis, né? E aí acha que o mundo é lindo, que vai virar youtuber, né? Que vai montar um podcast, vai ficar rico, que vai ser um TikToker famoso. É isso que infelizmente, essa juventude está fazendo e a gente está perdendo mão de obra. As fábricas estão com dificuldades de contratação. As escolas técnicas, tem muita escola técnica que está sobrando vaga. E dos dois, assim, sobra vaga em escola técnica, porque o cara fala assim, eu não vou ser peão. Porque na mentalidade deles hoje é ser É, peão. Você trabalhar numa fábrica, você fazer um serviço mais braçal, não totalmente intelectual. E nem o intelectual estão querendo fazer. nem Estão galgar o querendo, caminho eles querem. estão querendo fazer o superficial, que é ser TikTok. Eu chamei a atenção da minha filha de 7 anos outro dia. Eu perguntei pra ela o que você vai ser. Ela falou, vou ser youtuber. Eu falei, não, peraí, não é assim. Pra Sim. você ser youtuber, você tem que estudar, você tem que ter uma formação, você tem que ser muito bom em alguma Alguma coisa, coisa para você poder ser. Então, a gente, infelizmente, isso também afeta não só a previdência, mas a economia também do país. Né? Porque É, são jovens que não querem trabalhar. sim. Jovens que não trabalham, não gera imposto, não gera contribuição previdenciária. Amanhã ou depois, realmente pode não ter caixa, por exemplo, na previdência para pagar a aposentadoria. A nossa, por exemplo, que trabalhou a vida Sim. inteira. A gente está aqui contribuindo, que a gente já tem muitos anos de trabalho e logo, logo vamos aposentar. E aí? Vai ter gente nativa contribuindo e trabalhando para sustentar a gente, que aí esse é o esquema, né? É a engrenagem do sistema. Uns entram, outros vão contribuindo, chega no final, uns param, outros continuam contribuindo e assim vai gerando. E infelizmente, sim, muitas pessoas não querendo trabalhar com CLT, porque quando olham o Olerite lá, o contra-cheque, fala, peraí, eu fui contratado por 3 mil, mas no final das contas aqui eu estou recebendo 2, porque desconta minha Isso. parte do Vale Transporte, meu INSS, o não sei o É quê, desse papapá. jeito. E aí fala, para mim não compensa. Então é isso que está acontecendo, né? É uma geração, infelizmente, desculpa, meio fraca e sem visão de futuro, né? Sem visão de futuro. E é uma geração que passou pela pandemia, mais jovem, os jovens assim, Sim. que eles passaram muito protegidos pelos pais na pandemia, os pais arcaram com tudo, né? Quem na pandemia, por exemplo, era um autônomo, um empresário, sofreu demais. Muitos CLTs também, porque teve aqueles afastamentos coletivos, onde a pessoa ficava sem Sim. receber e tudo. Então, hoje eu percebo que a geração anterior, as gerações anteriores, as duas anteriores, que eu nunca decoro se é Z, Y ou G, Tá cheio, não tá dá pra cheio. saber. Agora é tanta letra que a gente É. nunca sabe. Essas pessoas, por exemplo, hoje me procuram para fazer planejamento previdenciário. Fala, peraí, depois que eu passei na pandemia, de ficar sem salário, de ficar sem dinheiro, de às vezes ter que vender um bem para poder comer, agora essa geração, que é a geração que continua ali contribuindo e tal, agora, até tardiamente, está pensando no futuro. Então, eles estão querendo saber com quantos eles vão se aposentar, com quanto vai se aposentar pelo INSS, Aham. já estão dando um jeito de fazer uma privada, ou bolar algum método de aluguel, alguma coisa, para no futuro não ser pego de surpresa e viver, né, na linha da pobreza, como tem muito hoje aposentado vivendo assim. Então, essa geração que estava trabalhando na pandemia e se viu ali numa situação bem vulnerável, está mais preocupada. Os jovens parece que não perceberam, né, o que a gente passou e o que ainda te pode, porque depois da pandemia, por exemplo, eu acredito em qualquer coisa, né? Sim. Eu acredito até que a Previdência pode quebrar, qualquer coisa pode acontecer. Então falta isso um pouco para essa juventude, falta um pouco de pensar no futuro, o que vai ser, o que eu vou ser,
mesmo que você tenha o plano A, não pensam num plano B, não pensam em poupar, só pensam no hoje. Então é bem complicado. Eu vejo, mais uma vez falando em algumas páginas de finanças, continha de padaria, não sei se você me dá a sua opinião, não tem uma continha que eles fazem, pode ser conta de padaria, que mostra que compensa muito mais você aprender sobre investimentos privados. Eu contribuo R$ 500 por mês, tá bom. Então assim, coloca essa conta há X anos, lá na frente sempre vai compensar mais os investimentos do que a previdência. Mas infelizmente, Só que você precisa ter ali um aporte muito grande. sim, um aporte muito Se grande. você for comparar a Aham, contribuição que a gente faz, por mais que as pessoas reclamem, tá. nossa, eu estou pagando tanto INSS, se você fosse aportar mensalmente esse mesmo valor numa previdência privada, você Tá. demoraria muito mais tempo para conseguir aquele retorno. Então, por isso que é o legal do planejamento previdenciário. Tem Aham. gente que fala assim, nossa, vou te dar um exemplo. Ótimo. Vou te dar um exemplo. O INSS, hoje em dia, ele permite você fazer algumas estratégias. Por Tá. exemplo, eu fiquei um período sem contribuir. Então, eu tenho um buraquinho, como o pessoal fala, né? Um buraco, um período ali sem contribuição. Então, Tá. você tem essa possibilidade. Então, peraí, agora eu vou aumentar ou eu vou esperar determinada época para voltar a contribuir. Você consegue manejar isso Aham. para aquela tua expectativa, tá? Numa privada, não, você tem que ser contínuo. Eu tenho, por exemplo, um caso, eu vou dar, eu não posso falar nome, mas, por exemplo, uma pessoa na faixa de quase 50 anos, ficou muito tempo sem contribuir, queria voltar a contribuir pelo teto. Eu falei, não faça isso, porque você tem contribuições boas lá, tal, tal, tal. Fizemos uma estratégia, ela vai se aposentar com R$ 3.500 quando ela fizer a idade dela. E, paralelamente, ela tem uma contribuição por um regime próprio e ela paga, pasme, por mês, Aham. R$ 3.200 de contribuição, com a mesma idade. Você está entendendo? Que, proporcionalmente, o que ela vai pagar lá na Previdência do INSS é bem menor e ela vai receber a metade do que ela vai pagar, está pagando. O time é menor e Então, você vai receber o por mesmo isso, valor. porque o brasileiro não tem essa cultura de se planejar, né? Se as pessoas se planejassem, falassem assim, não, peraí, o negócio é o seguinte, ó, na verdade, toda pessoa que começasse a trabalhar deveria sentar e se programar. 20 anos, 18, não importa, o certo é isso. Como os pais de antigamente faziam com a gente. Começava a estudar, já estava na época de pagar o INSS, já estava permitido, já tinha 16 anos, começava a pagar o carnezinho do INSS, já pensou, o pai fazia isso, Carnezinho de né? papel, hein? Isso, laranjinha, lembra? Hoje os pais já não fazem mais isso, não Não, estão eu nem aí faço. e tal. Mas se você for parar para pensar, a pessoa que se planeja dessa forma, ela consegue lá no futuro ter uma, duas, até mais rendas, né? Se ela começar cedo, começar com a INSS, se às vezes ela tem lá um trabalho também num regime próprio, né? Não CLT, ou ir para uma previdência privada, porque aí você consegue começar a pagar valores menores, não deixar para pagar no final. Imagina uma pessoa de 50 anos começar a contribuir para uma previdência privada agora querendo um salário de R$ 4.000. Ela vai deixar lá os tufos para conseguir aportar um valor para que ela tenha renda no futuro suficiente. Então, quanto mais cedo a pessoa começar, mais estratégia ela vai ter. Então, isso é importante e o brasileiro não faz. O brasileiro não faz isso. É impressionante. Antes a gente tinha na escola, lembra, a educação moral e cívica, né, que era uma matéria que você conseguia, né, o professor ele te dava essas noções. Algumas escolas tinham até a parte, eu lembro que tinha professores de matemática, um dia da semana pegava, olha, vamos estudar um pouco de economia e não sei o que, isso no ensino fundamental, no ensino médio. Hoje, essas matérias que são tão importantes, que educam financeiramente, Sim. né, esses jovens, foram excluídas. E você não vai querer inserir, por exemplo, na cabeça de um menino de 15 anos que o pai dá iPhone, o pai dá o tênis bom, e ele tem o lanche para ir, o dinheiro para ir no lanche no shopping, para o cinema, não sei o quê, que ele também tem que guardar, que ele também tem que pensar no futuro, que daqui 5 anos, 4 anos, ele já vai estar indo para o mercado de trabalho. Então, é difícil. Se a gente não começar da base nessa educação, nós vamos ter sérios problemas no futuro. Hoje, o percentual, depois eu posso até pesquisar aqui, Sim. a quantidade de pessoas que trabalham e contribuem para sustentar todo o resto do país, eu acho que não chega a 25%. Uma hora vai colapsar. E aí, como é que a gente vai fazer, né? Então, é complicado. Hoje, você tem uma média, por exemplo, olha, X% dos brasileiros se aposentam com o famoso salário mínimo, por mais que tenham X anos de contribuição. O brasileiro médio, infelizmente, se aposenta com isso.
Tem essa média? Então, tava em 80%. Posso consultar aqui agora pra gente ver, faça porque questão, muda, bora. a gente pode ver a aposentadoria média, não, 60% foi o último levantamento, 60, em 2024. 30% se aposenta com salário mínimo. Em 2024. Então, isso lá atrás era muito menos para ela se aposentar com R$ 6.000. Era 30%, 20%. Tá. Quando você olhava assim, uma pessoa, ela ganha salário mínimo. É porque era uma pessoa bem pobre, uma pessoa muito humilde, porque ninguém aposentava com salário mínimo. Entendi. Mas aí também tem uma explicação para isso. Quando a gente teve uma mini reforma da Previdência no governo Fernando Henrique, Tá. até o governo Fernando Henrique, como é que funcionava o cálculo da aposentadoria? Que foi o que eu te contei no início, que os Sim. dois candidatos à presidência não sabiam disso. Isso. Até lá, a aposentadoria ela era com base em salários mínimos. Então, você pagava sobre 3, você aposentava com 3, e assim que você se aposentava, o governo dava o aumento do salário mínimo, você recebia, eram 3 salários, você recebia 3 salários mínimos atualizados. Então, você mantinha a sua média com base nos salários mínimos. Então, você aposentava lá com 2,5 salários, aumentava o salário 2,5. A partir dessa mini reforma que o Fernando Henrique fez, ele desindexou. Ele falou, olha, acabou. Agora é o seguinte, vai ser o índice da inflação. E a partir daí, o que começaram a fazer? Dar um aumento maior para o salário mínimo, um menor para o aposentado. Maior para o salário mínimo, menor para o aposentado. Com o passar dos anos, o aposentado, coitado, ele vinha um aumento de salário mínimo, às vezes vinha 10% ao ano, 12% ao ano. Agora que não está tanto, né? Mas antes, está até meio que equilibrado agora, mas antes vinha 10%, 12%, principalmente em época de eleição. Vamos tacar o salário mínimo lá no alto para ganhar a eleição. E aí o aposentado ficava lá com 3, 4. E aí, esses vários anos fazendo isso, óbvio que aumentou o salário mínimo e o coitado do aposentado, que antigamente era indexado ao salário mínimo, foi caindo. E isso virou briga judicial, isso foi para o STF, claro, não passou, mesmo estando na lei, mesmo sendo direito adquirido, que muitas coisas no Brasil não acontecem.